só dizer que essa reunião de hoje é a primeira reunião do ano de 2022, depois de termos terminado o ano de 2021 com a homenagem aos colegas, né, que foi aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso primeiro encontro em 2022. E já inauguramos com uma palestra e um assunto de extremo interesse, né? E que acredito que todos tenham uma boa reunião hoje e que tenhamos a assimilação de um conhecimento que não é o dia a dia da maioria das especialidades, mas que é igualmente importante e que permeia essa relação entre as especialidades. Eu quero dar a palavra ao Dr. Sérgio Pina, que vai apresentar o nosso palestrante, não sem antes agradecer a aceitação do convite em nome da Somerge, estarmos aqui nesse sábado, e agradeço de coração, doutor Carlos Eduardo, a sua presença e a sua palestra. Doutor Sérgio Pina. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, doutor Benjamin Batista, os demais membros da sua diretoria, da qual faço parte, os presidentes das sociedades médicas dos municípios do Rio de Janeiro, todos os presentes. Não posso deixar de registrar a presença da doutora Maria Cristina, que é importante liderança do movimento médico em Macaé, autora do livro O Sono e o Trabalho Offshore, do qual eu fui presenteado com dedicatória, e agradeço muito a ela. E hoje, para nos brindar com sua presença e palestra, temos o doutor Carlos Eduardo Ferreira Domingues, que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho, mestre em saúde pública e é o coordenador do grupo, né, de trabalho da revisão da norma regulamentadora número 7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É um tema importantíssimo, né, muito atual, a norma foi modificada agora, e nós agradecemos, doutor Carlos, né, a sua presença, o aceite para ministrar a palestra hoje. E passo a palavra, então, para você apresentar a sua palestra. Obrigado. Obrigado. Deixa eu estar aqui. Obrigado, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito. Sou amigo da Cristina já há alguns anos e fico muito feliz pelo convite que nos foi feito. A fala que a Cristina fez há pouco é muito importante. A gente tem que fazer uma maior integração das questões relacionadas à saúde do trabalhador com o restante das especialidades médicas, e esse momento aqui eu acho que é muito importante para a gente fazer essa aproximação, né? Como já foi dito, eu coordenei o grupo que fez a revisão da NR7, participei também da revisão da NR1, e atualmente eu coordeno um grupo que trata do anexo de químicos da NR9, com um enfoque em particular, que é a questão de cancerígenos. Nós estamos fazendo um anexo específico sobre substâncias químicas cancerígenas, e isso vai estar para consulta pública em breve, nas próximas semanas. Ou seja, nós, no Ministério do Trabalho, nós estamos discutindo bastante coisa, vários temas relacionados à saúde do trabalhador. E nós temos que chamar mais colegas para estar participando dessas discussões, né? Às vezes, ela escapa até da questão exclusiva da medicina do trabalho, como a questão de cancerígenos, envolve outros profissionais de outras especialidades, e a gente precisa cada vez estar mais coeso, né, num grupo participando dessas discussões, né? Mas eu gostaria, então, de agradecer, e já vou começar, então, a minha apresentação. Como foi dito, eu estou disabled para screen sharing. Não sei quem pode me autorizar. Pode tentar, por gentileza, novamente, doutor Carlos? Tá. Pronto. Perfeito. Pronto. Vamos lá. Pronto.
Bom, então, o que eu pretendo conversar com os senhores hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre a NR7, que é a norma que trata do PCMSO, e a sua relação com a NR1. E, dentro desse contexto, o que isso é importante para o serviço de saúde de modo geral. Tá? Eu sempre, agora, quando eu faço alguma palestra, dou alguma aula sobre esse tema, eu abordo, em primeiro lugar, a NR1. A gente precisa ter um conhecimento sobre essa NR1, que ela permeia toda essa questão nossa de saúde do trabalhador. E eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Né? Vamos lá. A NR1, ela existe desde 1975 e ela praticamente nunca sofreu grandes alterações. Ela é a mesma norma desde então. Essa norma regulamentadora, ela trata, de modo geral, ela é um guia para todas as outras NRs, né? E teve uma revisão recente e que trouxe dois conceitos importantes. São esses conceitos que a gente precisa deixar muito claro e a gente precisa reforçar na nossa cabeça, que é o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Esses dois conceitos, eles foram trazidos para a norma agora, nessa última revisão. E como eu disse, a NR1, ela é um guarda-chuva que trata de todas as outras normas, e a NR7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ela também é de 75, mas ela foi revisada em 1994, e aí foi criado esse PCMSO. De lá para cá também não havia sofrido grandes alterações. Então, a partir de 2018, nós começamos a fazer a revisão dessas normas, das principais normas, NR1, NR7, NR9 também, e essas normas foram aprovadas em 2021, sendo que a NR7, a NR1 e também a NR9, que a gente não vai abordar aqui, elas entraram em vigor agora, dia 3 de janeiro de 2022. Então, elas são bastante recentes, mas elas já estão em vigor, e é por isso que a gente vai abordar esse tema aqui. Bom, falando então dessa sopinha de letras, né, GRO, PGR, PCMSO, eu vou começar falando aqui do GRO. GRO não é um documento, é um gerenciamento, é uma política que a empresa tem que ter com relação aos seus... Deixa eu ver se eu consigo tirar... Pronto. O GRO é uma política que a empresa tem que ter com relação ao gerenciamento de risco. Ela compreende três fases principais. Em primeiro lugar, a identificação de perigos e, logo depois, a avaliação de risco. O que é isso? De modo muito simples. Perigo, que nós estamos chamando, é aquilo que pode causar uma lesão para o trabalhador. Né? Aquilo é um perigo. E, por exemplo, um agente químico na lavanderia do hospital. Você identifica que existe aquele perigo. Mas aí você vai avaliar se aquilo ali tem risco para o trabalhador ou não. Qual é a quantidade de exposição, se o ambiente está controlado. Então, você coloca isso no sentido de avaliar o nível daquele risco. Como eu disse, isso aqui não é um documento, mas isso vai estar expresso no PGR. Aqui sim, Programa de Gerenciamento de Risco são documentos que podem ser exigidos pela fiscalização, por exemplo. E essas duas fases, a identificação de perigos e a avaliação de risco, elas vão estar consolidadas num inventário de riscos. Ou seja, ali eu vou saber de todos os riscos que existem naquele ambiente de trabalho e qual o nível desse risco. Né? Como eu disse, o GRO tem três fases e a terceira fase é o controle desses riscos. Você identificou o perigo, avaliou o risco e aí você toma as medidas para controlar, para mitigar aqueles riscos. E isso também vai estar escrito num documento, que é o Plano de Ação do PGR. Então, o PGR, né, que é tratado no NR1, ele tem, a princípio, dois documentos obrigatórios. Esse inventário de riscos e o Plano de Ação para o controle dos riscos. E aqui aqui vem o link com a nossa atividade, com o médico do trabalho. É desse inventário de risco que nós vamos tirar o nosso PCMSO. Então, o médico tem que ter conhecimento profundo desse inventário de riscos para poder, então, fazer o seu programa. E, inclusive, está previsto na própria norma que, caso o médico discorde de alguma questão relacionada aos riscos do inventário, ele deve, eu diria que ele tem a obrigação de levar isso para quem elaborou o PGR para rediscutir aquele risco. Às vezes, o médico é um otorrino com um grande conhecimento na área de problemas relacionados
a ruído, e ele vê que o risco lá não foi bem avaliado, né? O agente físico, o ruído, não foi bem avaliado, e, portanto, o seu risco não foi bem avaliado. E então, ele tem que interferir nisso. Isso foi uma das coisas que nós colocamos na norma agora recentemente, que traz uma obrigação para o médico do trabalho para fazer essa intervenção com relação aos riscos. Tá? Bom, e quem precisa elaborar esse PCMSO? Todo mundo precisa? Todos os hospitais, todas as empresas? O que está na norma? Todas as organizações e os órgãos públicos que possuem empregados regidos pela CLT. Todos esses têm que ter PCMSO. Quando a gente fala em organização, é o termo que nós temos usado mais recentemente no Ministério, nós estamos falando desde a pessoa física que contrata alguém até uma grande multinacional. A gente engloba tudo isso em organização. Então, todas as organizações têm que ter o PCMSO. Mas existe exceção? Alguém está dispensado de elaborar esse PCMSO? Sim. O que a norma coloca é que o MEI, que é o microempreendedor individual, a ME, que é a microempresa, e a empresa de pequeno porte, o EPP, se for de grau de risco 1 ou 2 e que não identifique exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, eles estão dispensados da elaboração do PCMSO. Bom, e isso aqui mostra para a gente que os serviços de saúde, de modo geral, não estão dispensados. Geralmente, ele pode até ser ME ou EPP, porque isso aí tem a ver com a questão do balanço financeiro da empresa, né? Ela pode, eventualmente, até ser ME ou EPP, mas ela geralmente é de risco 3. Então, os serviços de saúde, de modo geral, não vão estar dispensados do PCMSO. Além disso, geralmente, você tem um risco biológico. Você tem um risco biológico presente nessas situações. Então, os serviços médicos são obrigados a elaborar esse programa. E aí, vamos falar um pouquinho do PCMSO, então. Em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que ele é uma responsabilidade da organização, da empresa. Ele não é uma responsabilidade do médico. O programa em si, né, a existência do programa, é a empresa que tem que garantir que esse programa exista. A empresa é responsável pela elaboração e efetiva implementação. Quando eu falo da elaboração, não da parte técnica. Ela é obrigada que ela exista, que aquele programa exista, que ele seja implantado naquele ambiente de trabalho. Assim como é obrigado também pela organização a custear sem ônus para os empregados todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. E também cabe à organização indicar médico do trabalho responsável por esse programa. Antes nós chamávamos de médico coordenador, agora nós chamamos de médico responsável. Eu destaco que esse médico tem que ser médico do trabalho e ele é o responsável pela parte técnica desse programa todo. Né? E o PCMSO, para que ele serve? Né? O objetivo dele, e aqui tem 2 pontos que eu considero que são importantes, é proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais. O que isso quer dizer? Por que eu estou destacando isso? O PCMSO envolve os seus empregados, não envolve terceiros, não envolve prestadores de serviço. Você faz o PCMSO para os seus empregados. A empresa do prestador de serviço também tem que ter o seu PCMSO e vai cuidar dos seus empregados. É óbvio que, como todos trabalham no mesmo ambiente, tem que haver uma integração entre esses programas. Mas é importante ter em mente que, quando eu faço o PCMSO para a minha empresa, eu estou falando do meu empregado. E estou falando também em relação aos riscos que existem naquele ambiente. Ou seja, se eu tenho uma exposição a um agente químico, então o meu PCMSO vai refletir isso. Agora, eu posso fazer um programa, por exemplo, para controle de peso na minha empresa, ou então um controle de hipertensão arterial para todos os trabalhadores, ou de controle de colesterolemia. Eu não só posso, como eu devo. Isso deve ser feito dentro da empresa, de acordo com a capacidade de cada empresa. Mas isso não faz parte do PCMSO. O PCMSO é específico para os riscos ocupacionais. E por isso que a gente também está na norma que o PCMSO é parte do conjunto de ações da organização no campo de saúde do trabalhador. Então, ele não é a única coisa, só que em relação à saúde do trabalhador, mas ele é voltado para os riscos ocupacionais. E isso é um ponto importante a gente identificar. Quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhei na Nuclep,
antes de entrar no Ministério, por exemplo, e lá eu tinha já um PCMSO e tinha também o que eu chamava de PST, que era um Programa de Saúde do Trabalhador, onde todas essas outras ações eu tratava num documento à parte. E é importante aqui até destacar uma coisa do ponto de vista legal. O que eu colocar no PCMSO, eu, médico, colocar no PCMSO, eu passo a tornar aquilo obrigatório. Tá? E pode ser exigido, tanto legalmente como numa fiscalização, e a partir daí isso é obrigatório. Se eu colocar, por exemplo, no meu PCMSO, que estaria errado, que eu vou fazer TSA para todos os homens da minha empresa. Se eu não fizer de algum, porque ele não quis escolher, por exemplo, eu posso ser autuado. Porque o que o médico colocar no PCMSO, ele passa a ser obrigatório. E não está, nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, não está relacionado ao risco. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Tá? Bom, nesse planejamento do PCMSO, eu vou destacar aqui alguns pontos principais. Né? Em primeiro lugar, é importante a gente colocar no PCMSO, e isso é mais ou menos, isso é recente, fazer a descrição dos possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos. O PGR já traz isso. Quando ele identifica um agente lá, um agente físico, um agente químico, ele já diz o que aquilo pode causar no trabalhador. E no PCMSO, de maneira mais apropriada, o médico vai escrever isso. Né? Eu estou exposto a benzeno e isso está associado a alguns tipos de câncer. Né? Isso é importante. Além disso, o ponto que é mais visível do PCMSO é o planejamento dos exames médicos, tanto os clínicos como os complementares. E uma outra novidade do PCMSO é que ele tem que conter os critérios de interpretação e planejamento das condutas. Eu fiz um exame, deu tal resultado. Opa, e aí? O que isso quer dizer do ponto de vista médico? A pessoa até sabe, o profissional que está fazendo o exame, ele sabe. Mas ele vai lá ver no PCMSO o que eu devo fazer, então, a partir daí. Lembrando que o médico que faz o exame do trabalhador, nem sempre ele é médico do trabalho. O que faz o programa tem que ser, os outros não. Então, por isso que o PCMSO tem que descrever muito bem qual é a interpretação daquele achado e a conduta que deve ser tomada. Né? Além disso, o PCMSO, como eu já disse, ele é feito por organização, por empresa. Então, se você tem várias filiais, às vezes até em municípios ou até estados diferentes, você pode ter um PCMSO só. Mas ele tem que ser cumprido por todos os médicos que façam o exame. Se a minha sede é aqui no Rio, mas eu tenho um escritório em São Paulo, o médico que for fazer os exames lá em São Paulo, ele tem que cumprir, ele tem que atender ao PCMSO e conhecer e atender aquele PCMSO. E, por último, eu vou abordar isso um pouco mais à frente, o PCMSO tem que programar um relatório analítico sobre o seu desenvolvimento, sobre o desenvolvimento do programa. Isso é fundamental e a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Falando aqui dos exames ocupacionais, só para lembrar ou para trazer o conhecimento para algum colega que eventualmente não lide com isso, nós temos exames clínicos, que é o exame físico, vamos dizer assim, né? E os exames complementares. E eles podem ser os exames admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho e mudança de risco. Eu vou abordar um pouquinho rapidamente cada um deles e falar qual foi a novidade nessa revisão que fizemos da NR7. Com relação aos admissionais, ele tem que ser feito sempre antes do início das atividades. Em grandes empresas isso não é problema, mas é muito comum em pequenas empresas a pessoa começar a trabalhar e no dia seguinte ir lá fazer o exame admissional. Na verdade, a gente até entende que o nome não é correto, ele deveria ser exame pré-admissional, né? Mas porque ele tem que ser feito antes realmente da pessoa entrar em atividade. E se ele não puder entrar em atividade, ele não vai ser contratado pela empresa. Por isso que ele tem que ser feito antes, né? Uma novidade que a gente trouxe agora é que você pode utilizar exames complementares realizados nos últimos 90 dias. Isso é muito importante quando você tem empresas terceirizadas, até no próprio hospital, tem uma empresa de limpeza e aquela empresa perde o contrato e entra uma nova empresa e os trabalhadores são mantidos, né? Geralmente. Então, assim, os exames que são feitos no demissional daqueles trabalhadores, ele pode ser aceito no admissional, né? Que se é no mesmo ambiente, ele pode ser feito, serem aceitos no admissional, desde que tenha sido feito nos últimos 90 dias. Tá? E isso é uma decisão do médico. O médico do PCMSO, coordenador do PCMSO, né, no caso agora responsável, é que vai definir se vai poder utilizar ou não. Os exames periódicos têm um detalhe importante, que ele é a princípio anual, para entregar os expostos a riscos ocupacionais e para trabalhadores portadores de doenças crônicas que aumentam a suscetibilidade aos riscos. Então, no caso do serviço médico, está exposto a risco, o exame anual, não tenha dúvida.
Se ele não tiver exposto a risco, for de alguma área administrativa, mas ele tem uma doença crônica, que pode aumentar o risco para ele, né, por estar no ambiente hospitalar, então ele também tem que ser feito anual. Para todos os demais, ele pode ser feito a cada 2 anos, tá? O exame periódico. O exame de retorno ao trabalho é aquele que você faz quando o trabalhador se ausenta por 30 ou mais dias por doença ou por acidente, independente se for motivo ocupacional ou não. Tá? Um detalhe, que é uma alteração que a gente fez agora recente, foi que a gente excluiu a necessidade desse exame de retorno no caso de parto. Isso já era, desde 1994, que tinha isso, e excluímos agora. Por quê? Foi um pedido dos próprios trabalhadores. Né? É comum a mulher que, depois da licença maternidade, que ela queira emendar aquele período com as férias, né? Para ganhar um tempo a mais com seu filho. E o que acontecia, do ponto de vista burocrático? Ela tirava os 4 meses, aí ela tinha que voltar ao trabalho, fazer o exame de retorno ao trabalho para poder entrar em férias. Então, trazia muito mais problema do que vantagens para a mulher gestante. Então, isso foi retirado da norma. Né? E o exame demissional não tem nenhuma novidade, a não ser o fato de que o exame clínico ele pode ser feito até 10 dias após o término do contrato, isso foi colocado na norma agora recente. O exame de mudança de risco, isso aqui é importante, é sempre que houver mudança de risco ocupacional, com ou sem mudança de função. Um hospital, por exemplo, você tem um técnico de enfermagem que trabalha na enfermaria e ele é transferido para o setor de radiologia. Ele continua como técnico de enfermagem, só que lá ele vai estar exposto a um outro risco. Então, ele tem que ele tem que ser examinado, ele tem que passar por esse exame de mudança de risco, que antes a gente chamava de mudança de função. Às vezes, não precisa fazer, você muda de função, mas não precisa fazer. Exemplo, o técnico de enfermagem que trabalha na radiologia, no setor de radiologia. Ele faz um curso e passa a ser técnico de radiologia. Ele vai continuar no mesmo ambiente, exposto ao mesmo risco. Houve mudança de função, mas não precisa fazer o exame de mudança de risco. Né? Agora, vou destacar aqui algumas coisas com relação aos exames. A NR7 ela determina alguns exames complementares, ela já traz isso. Uma série de exames relacionados a agentes químicos, por exemplo, transtorno glucônico, no caso do benzeno, audiometria, no caso de exposição a ruído. Então, ele já traz uma série de exames que são obrigatórios. Né? Outros exames podem ser feitos, além desses que já estão previstos da NR7, mas eles têm que estar relacionados aos riscos identificados no PGR e têm que ser justificados por escrito ali no PCMSO. Vou dar um exemplo. Se você tem um trabalhador que na lavanderia do hospital que está exposto a perfluoroetileno, que é um agente que é hepatotóxico, né? A gente não traz essa obrigação lá na NR7 da realização de algum exame. Mas quando o médico vai lá, pega o PGR e vê que lá naquele setor tem um agente hepatotóxico, então ele vai programar os exames desses trabalhadores. Vai fazer TGO, TGT, enzimas hepáticas, né? Vai fazer prova de função, alguma prova de função hepática que ele desejar, ou ultrassom, mas ele vai ter que dizer, então, que eu estou pedindo esses exames porque existe ali um agente hepatotóxico que representa risco para os trabalhadores. Isso tem que ser descrito. Agora, como eu já citei antes, eu quero, por uma medida de prevenção, fazer dosagem de colesterol para todos os meus trabalhadores. Ótimo, é excelente que faça. Só que isso não é do PCMSO. Isso não está associado a um risco, né, do ambiente de trabalho. Então, ele não entra no PCMSO. Ele entra num programa paralelo de programa de saúde do trabalhador ou de programa de promoção de saúde. Né? E o que esse médico deve fazer se ele detectar a ocorrência de uma doença relacionada ao trabalho, seja através do exame clínico ou até de um exame laboratorial ou de um raio-x? Né? Bom, ele tem algumas obrigações. Ele tem que, em primeiro lugar, informar a organização e ao responsável pelo PGR para a reavaliação do risco. Eu começo a perceber que tem um setor, alguns trabalhadores estão tendo perda auditiva, né, pelo seu exame audiométrico. Espera aí, o que está acontecendo? Onde é que essa pessoa trabalha? Né? Se ele está fazendo audiometria, porque ele está exposto ao risco. Então, ele trabalha onde? Na lavanderia do hospital? Na oficina? Espera aí, o que será que está acontecendo lá? Então, eu tenho que informar a empresa que eu identifiquei aquele caso e que é importante que seja revisto a questão do ambiente de trabalho.
Além disso, esse médico tem que, é óbvio, se foi pelo exame laboratorial, ele tem que examinar o trabalhador e fazer uma coisa que deveria não precisar nem estar escrito, né? Seria um ato médico, faz parte do ato médico, explicar o resultado daquele exame e qual a conduta a partir daí. Infelizmente, a gente chega em alguns locais, a gente vê que o trabalhador foi feito algum exame, ele não sabe para que serve aquele exame, não sabe se o resultado foi bom ou foi ruim, muito menos por que estão afastando do trabalho. Né? Cabe ao médico dar essa explicação ao seu paciente, e aqui no caso ao trabalhador. Né? E, em último caso, esse médico ele tem que considerar a necessidade de avaliar outros empregados em situação semelhante, como o exemplo que eu já citei antes. Se um trabalhador lá da minha lavanderia tem uma alteração hepática, opa, peraí, está tendo algum problema lá. Será que é uma coisa desse trabalhador individual? Então, eu tenho que fazer uma avaliação dos outros trabalhadores. Isso aqui que a gente está falando é aquilo que a gente chama, em epidemiologia, de evento sentinela. Eu descobri um caso que tem uma alteração. Opa, peraí, então, quais são as medidas que eu tenho que tomar em relação a isso? E o médico, o examinador, passa essas informações a quem? Ao médico responsável pelo PCMSO. E aí vem um ponto importante. Eu falei agora há pouco que a existência do programa é responsabilidade da empresa, mas nós temos um médico responsável. Se essas medidas que nós estamos escrevendo aqui não forem tomadas, esse médico pode ser responsabilizado. Ele é um médico responsável por isso. Então, é fundamental que nós, médicos, sejamos muito atentos a isso. Nós temos essas obrigações em relação à saúde do trabalhador. Bom, e informando a empresa, o que deve ser feito? A empresa deve emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, avaliando aí a situação específica, né? Afastar esse empregado, se for necessário, em muitos casos você não precisa, por exemplo, perda auditiva, você não precisa necessariamente encaminhar o trabalhador para o INSS, não precisa ser afastado do trabalho, tem que ter, sim, as medidas no ambiente para controlar melhor isso. Você tem que encaminhar esse trabalhador à Previdência, se o afastamento for maior de 15 dias, e sempre, como eu já disse anteriormente, reavaliar o risco. Se tem alguma alteração, eu tenho que reavaliar o risco e as medidas estão sendo tomadas naquele ambiente. Né? Vou falar agora um pouquinho, então, de documentos. Tá? E aí eu vou estar falando do PCMSO, do atestado de saúde ocupacional, do relatório analítico e do prontuário médico, que eu vou dar alguns toques sobre isso. No caso do PCMSO, o programa em si não está descrito na NR7, que ele tem que ser escrito no papel. A princípio, ele poderia até estar na própria cabeça do médico que responsável pelo programa. Mas é de praxe, né? Até porque você vai ter que comprovar isso, e a melhor maneira de comprovar é você ter esse PCMSO escrito. Pode estar em meio digital, não tem problema nenhum nisso, mas ele tem que estar disponível esse programa. Ou seja, como que eu cheguei aos exames, quais são os exames que eu acho que são necessários, quais são as condutas a partir desses exames, aquilo que nós já conversamos antes, tudo isso tem que estar discriminado nesse PCMSO. Bom, o atestado de saúde, o primeiro ponto importante é lembrar que ele é um atestado de saúde como qualquer outro, tá? Só que ele tem algumas características particulares, porque é um atestado de saúde relacionado ao trabalho, é um ASO, né? Atestado de saúde ocupacional. Ele tem que ter, então, a razão social, o CNPJ da empresa, o nome do empregado, CPF e a sua função, isso é fundamental. E aqui começa uma coisa importante, que foi uma alteração recente. Ele tem que ter também a descrição dos perigos ou fatores de risco, identificados e classificados no PGR, que necessitem de controle médico. Vamos lá. Antes, o que dizia era o seguinte, ele tinha que ter a descrição dos riscos. E aí a gente chamava até janeiro desse ano, legalmente falando, risco era, por exemplo, ruído. Ruído era um risco. Hoje a gente não trata mais disso. O ruído é um perigo ou um fator de risco. Nós estamos usando perigo e fator de risco como sinônimos. Então, o ruído ele passa a ser um fator de risco. Um agente químico, né? O formaldeído, que a gente tem lá no hospital, ele é um fator de risco. O perclóride etileno é um fator de risco. E aí, qual é a atitude do médico? Eu pego o PGR e vou ver quais foram os fatores de risco identificados e classificados lá. Dependendo da classificação, do nível de risco, eu vou precisar fazer um acompanhamento médico ou não. Por exemplo, se o PGR chegou à conclusão que existe lá formaldeído no hospital, mas em quantidades irrisórias, porque você não faz nenhum procedimento com corpos de maior importância, você tem lá alguma coisa de formaldeído, o nosso formol,
mas em quantidade muito pequena, de uso eventual. Ou seja, existe fator de risco. Eu preciso fazer algum acompanhamento disso? Não, o médico pode dizer que não precisa, pela quantidade da exposição, pela exposição que é muito pequena. O formaldeído é um cancerígeno, né, mas ele é um cancerígeno que está ligado à quantidade, né, à exposição, ao tamanho da exposição. Se a exposição é muito pequena, como ele age através de inflamação, né, o efeito dele não é um genotóxico direto, ele age através de inflamação no local. Se a exposição é muito pequena, eu não preciso fazer um acompanhamento médico. E, portanto, eu não preciso citar formaldeído no meu ASO. Agora, se eu tenho uma exposição grande, eu sou obrigado, então, a descrever esse risco no meu ASO, certo? Além disso, o ASO vai trazer a indicação e data de realização dos exames ocupacionais, né? Uma informação mais burocrática, mas não traz, importante dizer, resultados, ele só traz a indicação de qual foi o exame e a data de sua realização, e ele traz a definição de apto e inapto. Atestado de saúde é isso, né? Eu vou dizer se o trabalhador está apto para uma atividade física, está apto para ir à piscina, se ele está apto para exercer aquela função. Então, esse é o motivo da existência, na verdade, do ASO, dizer se está apto ou inapto. E aí vem uma questão, né? Tem gente que fala em apto parcial, não existe isso. Ou ele está apto para aquela função, ou ele não está apto para aquela função, né? Além disso, o nome, isso é RN do médico responsável pelo PCMSO, se houver, como a gente já mostrou antes, em algumas situações que não envolvem o serviço de saúde, você não vai ter PCMSO, então você não teria esse requisito da linha F, e a data CRM, a assinatura do médico que realizou o exame clínico, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho, antes até de falar do relatório anual, com relação ao ASO, uma novidade também é o seguinte: nós sempre tivemos o ASO em papel, onde o trabalhador dá o recibo, né, na via da empresa e ele fica com a via. Hoje existe a possibilidade, até pelos sistemas digitais que nós temos, desse ASO ser encaminhado ao trabalhador de via digital. O que a empresa precisa é ter um meio de comprovar que esse ASO foi entregue. Aí é uma questão da própria TI da empresa, de como que ela vai comprovar que aquele ASO foi encaminhado, por exemplo, para o e-mail do trabalhador. Isso é fácil de fazer. Hoje nós assinamos documentos, né, pela internet, e a empresa, se ela não quiser entregar o ASO físico, em papel, ela pode criar um sistema para entregar esse ASO de forma digital, tá? Sendo que, se o trabalhador, por algum motivo, exigir o ASO impresso, ele tem o direito a ter esse ASO impresso, certo? E o relatório analítico? Aqui tem um ponto que eu considero fundamental, que é a nossa atividade quanto médico do trabalho, né? Esse relatório analítico ele tem que ser feito uma vez por ano, sempre no aniversário do PCMSO. Se o PCMSO começou em abril, você vai fazer o relatório em março do ano seguinte, né? E o que a gente tem nesse relatório? Número de exames clínicos realizados, e aí, como ele é um relatório de toda a empresa, né? Eu vou falar de toda a empresa separado por setores, né? Também o número e tipos de exames complementares realizados. Mais uma vez, eu vou ter um número global e também um número de exames realizados por setor, e uma estatística desse resultado, desses exames complementares. Quantos foram normais ou anormais? Isso já é assim desde 1994. Isso já é solicitado. Eu vou ter que dizer quantas audiometrias foram normais, quantas enzimas hepáticas, se eu peço para 20 trabalhadores, quantos daquelas ali foram normal ou foram anormais. Então, a gente tem que ter essa estatística. Além disso, eu tenho que ter ali, isso já é uma coisa nova, a incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, ou seja, aquelas doenças que eu já identifiquei, já caracterizei como doença relacionada ao trabalho. Então, eu tenho que apresentar os valores de incidência e de prevalência daquelas doenças. Informar também sobre as CATs, né, o número de CATs e quais foram as doenças que originaram essas CATs. E o ponto que eu considero principal desse relatório analítico, que é a análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações do resultado. O que é isso? Como eu disse, o relatório analítico, antes chamado relatório anual, mas ele é feito uma vez por ano, e aí eu faço lá o meu relatório analítico e eu descubro lá uma prevalência de lombalgia e de Lerdort, né, nos meus trabalhadores da enfermagem na enfermaria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o relatório anterior e ver qual era a prevalência no ano passado.
peraí, aumentou, né? Houve um aumento na prevalência, ou seja, tem mais um número maior de trabalhadores doentes, ou uma incidência maior, aumentou o número de casos novos. O que será que aconteceu? O médico tem que pegar esses relatórios, identificar essas alterações e discutir. O que será que houve? O que será que está havendo na enfermaria? Será que houve um aumento de uma demanda maior pelo trabalho? Será que tem muita gente afastada, como aconteceu agora na época durante a Covid, né, durante a pandemia? Muitos trabalhadores ficaram afastados, então isso sobrecarregou outros. Será que foi isso? Mas a gente tem que identificar isso. Eu estou tendo mais alterações de enzimas hepáticas no pessoal lá da lavanderia do meu hospital. O que será que isso significa? Será que entrou um produto novo lá? Será que houve algum problema de manutenção e está havendo maior exposição? Ou será que não? Será que é uma coincidência isso? São trabalhadores, eventualmente, que fazem mau uso de bebida alcoólica e a gente teve uma alteração de enzima hepática por isso? Mas é fundamental que o médico acompanhe isso e faça essa análise. Para minha surpresa, quando nós fomos discutir isso aqui, no grupo tripartite, vários colegas nossos, médicos de trabalho, de empresas, não queriam fazer isso. Eles falam, não, isso não é minha função. E é uma visão totalmente equivocada. Essa é a função primordial do médico do trabalho dentro de uma empresa. Olhar a saúde da coletividade dos trabalhadores e apontar para a empresa, olha, nós estamos tendo um problema neste setor. E uma saída é essa aqui. Vamos discutir quais são os caminhos que vamos tomar para proteger a saúde dos trabalhadores. Como atrás eu disse, quando você faz o exame de um trabalhador e você tem umas medidas a serem tomadas, né? O médico é responsável, ele tem que tomar algumas medidas. Aqui, e lá é um evento sentinela, como eu falei, aqui não, aqui você tem um conjunto geral dos trabalhadores e você está falando de saúde pública, de saúde ocupacional. Né? Olha, a saúde dos trabalhadores do seu conjunto está desse jeito. Não estou falando da saúde do João ou da Maria, mas da saúde do conjunto dos trabalhadores. E esse ponto, essa linha F, é o que nós, na fiscalização, vamos estar cobrando cada vez mais. A postura do médico em relação à evolução da saúde do trabalhador dentro daquela empresa. Né? Isso é importante para qualquer empresa. Né? Bom, do último dos documentos que eu vou estar citando, que eu vou comentar alguma coisa, eu vou falar do prontuário médico. E aí tem uma questão que é importante, que é sobre a responsabilidade. A responsabilidade pelo prontuário é do médico responsável pelo PCMSO. Tá? Ou seja, o prontuário não é da empresa onde o trabalhador atua. A responsabilidade é do médico. Isso é corroborado pelo próprio Código de Ética Médica, diz que é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário elegível para cada paciente, e no parágrafo 2º diz que o prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o trabalhador. Num hospital, por exemplo, o prontuário vai estar sob a responsabilidade de quem? Do diretor médico. Né? Mas ele não é do CNPJ da empresa, né? Ele não é da empresa. Isso é corroborado por outras coisas também do CFM. E diz que o código, e aqui vou citar 2 artigos que são importantes. É vedado ao médico permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade, e é vedado liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender à ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Vamos lembrar que o prontuário médico do trabalhador é um prontuário médico, ponto. A característica dele é que está relacionado ao trabalho, mas ele é um prontuário como qualquer outro. E aí, o artigo 99 diz muito claro, quem pode ter cópia desse prontuário? Um juiz, uma ordem judicial, o médico, que vai liberar para a sua própria defesa, ou quando o trabalhador autorizar por escrito o fornecimento dessa cópia do seu prontuário. Então, se chegar lá um delegado da Polícia Federal, eu quero ver o prontuário de tal trabalhador. Não, ele não tem acesso. Chegar um procurador do Ministério Público Federal, ele não tem acesso. E aí, é uma questão polêmica, até dentro do próprio Ministério, o auditor fiscal do trabalho, que não é médico, ele pode chegar lá e pedir o prontuário? Pelo Código de Ética Médica, não. O médico que libera o prontuário nesse sentido, ele está infringindo o Código de Ética Médica. E detalhe, né, é importante a gente lembrar, exames complementares fazem parte do prontuário. Eles não são um documento à parte. Não existe documento
fora documento médico, fora do prontuário médico. Então, até entregar cópia de exames, o profissional é vedado pelo nosso Código de Ética Médica. Tá? Isso é uma coisa importante. Por último, eu só vou, até para não gastar muito do nosso tempo, e a gente poder ter um bate-papo, por último, que eu vou citar sobre a nova NR7, é que ela tem 5 anexos. Tá? O primeiro anexo trata de agentes químicos, ou seja, como você faz a monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos. Isso já existia, nós fizemos uma revisão e nós abordávamos, até o ano passado, 26 agentes químicos, agora nós abordamos 45 agentes, ou seja, tem 45 agentes que, se houver exposição dos trabalhadores lá no PGR, eu tenho exames a solicitar, são os indicadores biológicos de exposição. A gente tem que ficar atento a isso. O anexo 2 trata de níveis de pressão sonora elevados, é o anexo que já existia antes, de como você faz o acompanhamento do trabalhador exposto a ruído. Né? O anexo terceiro foi todo revisado, é a parte de controle de radiológico e espirométrico de exposição a agentes químicos, basicamente poeiras, né? Asbesto, sílica, poeira de carvão. Esse item foi todo revisado pelo professor Eduardo Algrande, acredito que muitos conheçam, que é pneumologista lá da Fundacentro de São Paulo, e traz umas novidades importantes com relação à periodicidade de raio-x. Antes você tinha que fazer muito mais raio-x, agora você faz um escalonamento desse raio-x de acordo com o nível de exposição. Então, é importante a gente ter que conhecer esse anexo terceiro. O anexo quarto, ele fala de condições hiperbáricas, isso estava lá na NR15, anexo 6, que nós trouxemos para a NR7, todas as questões de controle ocupacional de exposição a condições hiperbáricas, basicamente mergulhadores e trabalhadores de tubo longo de construção civil, assim como também trabalhadores em câmaras multiplace. Isso é tratado nesse anexo. E o último anexo, que é a parte de controle médico de exposição a substâncias químicas cancerígenas e a radiações ionizantes. Isso, na verdade, é uma coisa que é meu foco de trabalho já há alguns anos, essa questão de substâncias químicas cancerígenas, de câncer relacionado ao trabalho, e nós colocamos nesse anexo quinto alguns princípios sobre o acompanhamento desses trabalhadores, que é muito importante acompanhar, inclusive com relação a quando fazer os exames de agentes químicos, quanto tempo eu tenho que guardar o prontuário, tem uma série de orientações nesse anexo. Eu não vou discorrer sobre os anexos, que são pontos bem específicos, e quem tiver interesse, acho que é importante conhecer mais profundo esses anexos. Então, na verdade, que eu vou terminar por aqui, o que eu gostaria de trazer para vocês é exatamente essa visão dessa NR7 nova que nós fizemos, com esse link que é fundamental, esse link com a nova NR1, que tem o GRO, que traz a ideia do GRO, e traz um programa a ser feito, que é o PGR, que passa a ser a nossa referência. Até o ano passado, a nossa referência era o PTRA, um programa de prevenção de riscos ambientais, que ele era muito mais resumido, só falava de riscos químicos, físicos e biológicos. O PGR vai falar de acidente, ele vai falar também de ergonomia. Então, na verdade, o médico do trabalho passou a ter uma interação muito maior com as questões de ambiente de trabalho. Certo? Bom, eu mais uma vez agradeço aí pela oportunidade, agradeço a atenção. Eu fiz uma coisa um pouco rápida para poder passar pela norma toda e até para a gente aí abrir alguma discussão sobre a necessidade, se houver algum colega que tem alguma curiosidade, alguma pergunta que eu possa complementar. Obrigado aí, vou estar parando o compartilhamento aqui. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo. Temos aqui a colega doutora Dayana Batista, que está com a mão levantada, e peço a todos que queiram debater, fazer perguntas, que levantem a mão para que a gente possa identificá-los. Doutora Dayana, com a palavra, eu só solicito que a senhora abra a sua câmera para que a gente possa vê-la. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Carlos, relacionada à questão do Código de Ética Médica em relação ao sigilo profissional. Por exemplo, se eu tenho um funcionário que já saiu da empresa e ele entra com processo, né, contra a empresa, e o jurídico da empresa determina, né, me solicita que eu forneça as informações, né, de saúde desse funcionário.
mas essa solicitação está vindo do jurídico, né, do advogado, advogada da empresa. Eu posso solicitar nessa circunstância, já que tem um processo, né, em que foi aberto e tal, ou eu preciso solicitar ao advogado, ao jurídico da empresa, que me apresente uma solicitação, uma ordem judicial? Como que fica essa questão nesse exemplo? Sim. E isso, infelizmente, não é raro, sabe, Daiane? Eu, quando trabalhava em empresa, já tive situação semelhante. Né? Me pediram, por exemplo, os prontuários de todos os trabalhadores que eram HIV positivo. Isso, na época, não estava começando essa discussão. E eu neguei. Né? Quem pediu isso foi o advogado da empresa, junto com o diretor administrativo. Diretor não, era abaixo do diretor administrativo, eles que me solicitaram isso. O diretor entendeu prontamente quando eu expliquei para ele. Eu não posso fornecer isso à empresa. O Código de Ética Médica, inclusive, também tem um item bem claro lá, que fala que você não pode fornecer essa informação para o empregador. Tá? A não ser que uma única situação, que é o que eu recomendaria que você deveria fazer caso alguém te peça isso. Assim, desde que tenha autorização do empregado. Se o empregado autorizar, aí você pode fornecer. Se não, você não pode fornecer para o advogado da empresa. Né? Aí, por exemplo, esse funcionário ele não está mais na empresa. Aí, mesmo assim, eu entro em contato com ele solicitando a autorização dele, correto? Eu diria que nem você precisa fazer isso, sabe? Quem tem que fazer isso é a empresa. A empresa é a empresa que vai entrar em contato e vai falar, olha, nós queremos ter acesso ao prontuário, você autoriza? Né? E aí vai apresentar uma autorização por escrito deste trabalhador. Fora isso, você não deve fornecer, porque você está infringindo o Código de Ética Médica. Tá ok. Muito obrigada. Nada. Doutor Sérgio Pina. Parabéns, Carlos, pela brilhante exposição, né? Foi muito esclarecedor. Eu vou fazer duas perguntas. Uma é mais a respeito da norma. A NR7 anterior tinha a figura do coordenador do PCMSO e as suas responsabilidades, que era indicar os atores que figuram que executam o PCMSO, tanto empresas que realizam exames complementares, como o médico examinador que concluiria sob responsabilidade do médico coordenador. Na nova NR, essa responsabilidade ela não aparece mais, ou seja, só tem as responsabilidades do empregador. Existe, é claro, as responsabilidades do médico responsável, existem várias responsabilidades, mas não essa de indicar os figurantes para executarem o PCMSO. Para empresas contratadas, que não têm obrigação de ter no seu quadro médicos do trabalho, né? nem serviços, né? de saúde ocupacional próprio, isso dispersa um pouco, né? Porque eu entendo que deixa as empresas livres para fazer exames aonde querem. Isso não traz algum prejuízo na conclusão do relatório analítico? Isso é uma pergunta. A outra é bem simples, que eu acho que é a dúvida de muitos que não militam na área, né? Um consultório médico que tenha 5 médicos, 5 atendentes e 5 técnicos de enfermagem. O que ele precisa ter na sua organização para atender a NR7? Bem simples. Obrigado aí, mais uma vez, por ter aceitado o seu convite, ter aceitado o nosso convite para proferir a palestra. Foi muito boa mesmo. Obrigado. Bom, vamos tratar do primeiro ponto, né? Na verdade, o que acabou acontecendo com essa parte da norma, como ela estava na NR7 anterior? Isso virou uma burocracia, simplesmente. Eu chegava lá e dizia, cadê a lista de médicos que você indicou? Aí tinha lá 15 médicos. Aí você pegava um ASO, esse médico não está na lista, então eu volto lá porque não está na lista.
O que isso garantia do ponto de vista de qualidade do serviço? Nada. Né? Passou a ser... E aí, assim, se você tem no Brasil inteiro médicos registrados, a cada hora que tivesse, você tinha que mudar a sua PCMSO. E a gente entendeu que isso não trazia nenhum benefício para a saúde do trabalhador diretamente. Agora, a responsabilidade existia antes e continua existindo agora, do médico responsável ter pessoas competentes trabalhando para ele. Porque se a pessoa cometeu algum erro, a responsabilidade final é de quem? É do médico responsável pelo PCMSO. Então, na verdade, o médico ele continua com essa responsabilidade e essa obrigação. Se ele, por exemplo, contrata um laboratório que não é devidamente registrado para fazer exames laboratoriais, ele está cometendo um erro. Eu não preciso dizer para ele que ele está cometendo esse erro. Então, eu não preciso ter a lista de laboratórios. Então, a gente resolveu tirar isso porque a gente percebeu que estava sendo uma burocracia e, infelizmente, sendo mal utilizado por colegas nossos auditores, que não são médicos, e a maioria deles, né? Eles não são médicos, não conhecem muito do tema, chegam lá e só verificavam a assinatura. Deixa eu ver se a assinatura está certa com o nome que está na lista. E isso não trazia vantagem nenhuma. Então, foi por isso que nós resolvemos excluir isso. Tá? O segundo ponto, né, que você fala, como você fala a respeito do que precisa, não é tão simples assim. Né? Foi o que o senhor disse. Quando a empresa tem um serviço próprio, tem lá o seu médico de trabalho, ótimo, está resolvido, e esse médico vai encaminhar tudo. Se você não tem, e a maior parte das empresas, né, não tem, né, o médico de trabalho lá no seu CEF, você só vai ter isso quando é uma grande empresa, você tem que contratar uma empresa para fazer isso. Você tem que contratar uma empresa que vai prestar serviços nessa área. E aí, mais uma vez, né, você tem que escolher a melhor empresa possível. Infelizmente, você acaba, às vezes, escolhendo a mais barata, e nós sabemos, né, aqui entre colegas, a gente pode falar sobre isso, nem todos os colegas têm, vamos dizer assim, conceitos éticos muito arraigados no exercício da medicina, e a gente vê colegas vendendo ASUS. Né? Se você quiser, você entra na internet e acha ali, eu preciso de ASUS para 10 empregados meus aqui. Você faz? Faço. A R$15 cada um eu faço. E ele te manda isso por e-mail. Existe isso. Né? É óbvio que aí você tem que escolher um serviço médico de qualidade. Né? Tratar a medicina do trabalho, que é a nossa briga, como é a da Cristina também, né? De todos nós que militamos na área, tratar a medicina do trabalho como qualquer outra especialidade. Se eu preciso de um cardiologista, eu não vou procurar um cardiologista mais barato. Vou procurar aquele que me dá mais confiança. A mesma coisa tem que ser feita nessa área. Então, respondendo objetivamente, se você não precisa ter médico na sua empresa, e uma clínica, um consultório nunca vai precisar, você vai ter que ter acesso através de uma dessas empresas que prestam serviço nessa área. Ok. Obrigado. Okay, muito obrigado. Doutor Sérgio Pina fez aí questionou Sim. o fato de ser uma clínica com 5 médicos, 5 atendentes, etc. Né? O meu caso específico, eu atendo sozinho as consultas e só tenho uma recepcionista. Ela não participa das consultas, não participa das pequenas cirurgias que eu faço, eu sou dermatologista, eu preciso de PCMSO? Sim. A primeira coisa a pensar dentro desse nosso novo conceito é se a clínica do senhor lá, do consultório, se precisa de PGR. Né? Existem lá, assim como tem para o PCMSO, existem também as condições que você pode não ter PGR. E aí vai cair na mesma situação. Grau de risco 1 e 2, né? ME, MPP ou MEI, né? Se tiver dentro dessas condições, você não precisa nem ter o PGR. Já o PCMSO é a mesma situação. Tem que ver se você está incluído naquelas exceções do PCMSO. Consultório médico, salvo engano, é risco 3. Eu acho que ele continua, acho que ele também no consultório é risco 3. Se ele é risco 3, ele precisa ter o PCMSO e precisa ter o PGR. Aproveitando, onde é que eu sei que é risco 1, 2 ou 3? Na ANR4,
ela traz a lista de atividades, e a sua atividade você vê pelo seu próprio cartão do CNPJ, você vê ali o código da atividade, você vai saber qual é o nível de risco. Saúde, geralmente, é 3. Então, no caso do senhor, se for risco 3, eu acredito que seja, tem que ter, sim, o PCMSO e o PPRA. Muito simplificado, porque qual o risco que ela está exposta? Praticamente nenhum. Né? Ela não tem risco biológico, ela não tem contato. Né? Então, é um programa extremamente simples de ser feito, se for o caso. Ok, muito obrigado. Só complementando, Benjamin. No caso, não, Carlos, então o consultório terá que contratar alguém para fazer o PGR, o PCMSO e emitir o ASO, no caso. Sim, exato. Vai precisar ter essa documentação comprovada, e, inclusive, isso tem reflexo hoje na Previdência, né? Porque você, lá no E-Social, você vai entrar uma série de informações, e como é que você tem aquelas informações? Você precisa de alguém para te assessorar, para fazer essa informação. Tem um detalhe que eu acho que é importante no que eu falou agora, que é o seguinte: quem pode, doutor Sérgio, fazer o PGR? Qualquer pessoa que se sinta capaz para isso. Você pode fazer o seu PGR. Né? Se você tiver um conhecimento sobre sobre o ambiente de trabalho, e se tiver um conhecimento sobre segurança do trabalho básico, você consegue fazer um PGR. Então, na verdade, nem sempre você vai precisar contratar alguém, que é o que acontece na maioria das vezes. Tá? Eu só gostaria de destacar que não existe um profissional específico para fazer o PGR. O PGR tem que ser feito por uma empresa? Não. Não precisa ser feito por uma empresa, ele tem que existir um programa. Quem vai fazer fica a cargo do empregador. Diferente do PCMSO, né? Quando ele existe, ele tem que ser feito por médico. É um programa médico, não pode ser feito por outra pessoa. O próprio profissional, no caso, pode fazer os programas, sendo médico? O PGR, sim. O PCMSO, hoje, precisa que seja médico do trabalho. Se for médico do trabalho, pode. Para o profissional. Mais alguém deseja fazer alguma Tô na intervenção? fila. Minha mãozinha está levantada aí. Eu já ia interpelar, que o Sérgio está lá. Doutora Cristina, não estou vendo sua mãozinha, não. Mas tudo Estou com a bem, vamos mãozinha lá. levantada aqui, ó. Estou com a mãozinha aqui levantada. Agora aparece para mim. Não, mas estava. Desde o início, olha, desde a Dayana. Pois mas não, tá bom. doutor. Pois Tá não, bom. pode falar. Eu queria contribuir só com alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, eu queria contribuir com a questão do PCMSO e do ASO para os consultórios médicos. Isso é antigo, isso não é de agora. Né? Até porque você não tem a liberação da licença para funcionar pela vigilância sanitária se você não tiver o ASO, se você não tiver dentro da conformidade. Então, para você ter a liberação, o alvará para funcionar da prefeitura, você tem que ter o ASO da sua recepcionista e seu. E, para isso, antigamente, você tinha que ter um PPRA e você tinha que ter o PCMSO. Hoje, você vai ter que ter o PGR e vai ter que ter o seu PCMSO, que é simples, mas você tem que ter, senão você também não consegue a liberação. E aí a gente tem consultórios, né, que você não tem nenhum tipo de contato físico mesmo. Estou falando isso só, Carlos, que é porque, às vezes, a gente fica realmente nessa discussão. Mas a gente tem consultórios que fazem procedimentos, que fazem biópsias, né, que fazem algum tipo fazem aplicação de substâncias e tal. Então, a gente tem, inclusive, auxiliares desses procedimentos. Então, eu acho assim, que essa é uma questão relativamente pacificada, talvez a gente tenha até que organizar isso, né? E é mais uma frente. E com o E-Social agora, a gente não tem como não ter isso. Né? Para funcionar com alvará, a vigilância solicitava esses documentos, e agora com o E-Social a gente tem que ter mesmo. Me ocorre, Carlos, aqui algumas questões que a gente já chegou até a conversar sobre. Primeiro, que eu achei muito interessante você colocar, e a gente tem outros colegas aqui, até de grandes empresas, que é essa neurose em cima da validade do PCMSO. Que o PCMSO tem que fazer aquela documentação, aquela papelada, faz o Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente vai mandando. O que é isso, o que é aquilo, a gente copia a NR7 e manda. E aí coloca ali, do ano tal até tal, do ano tal até tal. Quando, na verdade, o que a gente tem um documento único, cada vez que tem uma nova função, a gente faz uma nota técnica e inclui, depois faz uma revisão na listagem desses funcionários,
e depois a gente faz o relatório analítico, esse sim, era o relatório anual, esse sim deveria ter a data. Então, às vezes, a gente até tem algumas discussões em relação a isso e acham que isso é uma polêmica. Não, isso é uma questão de entendimento mesmo. Então, eu acho que é muito importante, se você puder fortalecer essa questão, porque, às vezes, a gente, até em fiscalização, em auditorias, e acho que isso deve ser amplamente divulgado, porque até as certificadoras, para certificar ISOs e tal, ela cobra isso como uma variável assertiva, e não é. O relatório anual é que é... Né? E a questão do ASO. Por exemplo, duas coisas me ocorreram, e a gente teve uma discussão essa semana com outros grupos. Primeiro, uma eu até já discuti com você, que é a questão da assinatura do ASO pelo funcionário. Já vieram falar comigo sobre assinatura digital, já vieram falar comigo sobre a própria digital, né? Já vieram falar sobre fotografia, várias questões. Só que quando essa exigência desse ASO assinado, muitas vezes pelas certificadoras e pelos clientes, nada mais é do que uma assinatura que precede a conclusão do exame. Eu estou assinando uma coisa que eu não sei nem se vai estar apto ou não, que eu faço a assinatura no momento que eu faço o exame. E está escrito ali que é na data que eu recebo o exame. Sim, com certeza. Então, eu acho que já tem aí uma dicotomia. Então, essa é uma questão. E a outra questão é a emissão do ASO. Se a gente pode considerar a data de emissão do ASO aquela data que eu fiz o exame clínico, que muitas vezes eu faço no dia, mas para a conclusão do ASO eu vou concluir no dia seguinte, 3 dias depois, quando ele fica pronto, porque alguns clientes, que são mais até, eu acho que chega a ser até mais do que o próprio Ministério, do que os próprios auditores, exigem que tenha data de emissão, né? E que eu entendo que a data de emissão é a data da conclusão, também que não tem nenhum problema em você colocar o final, que é a data que finaliza depois da análise dos exames. A outra questão, eu estou colocando várias questões aqui, porque eu acho que às vezes a gente fica assim, meio intimidado de falar. A questão do prontuário médico. Isso é uma demanda que a Daiana trouxe aqui, isso é muito recorrente. O nosso jurídico sempre pedia a gente isso. Eu não sei se seria próprio, se seria bom que no contrato de trabalho desses trabalhadores, porque são demandas, e é claro que numa lide jurídica, o trabalhador vai dizer que não autoriza a entregar o prontuário. Sim, lógico. Né? Então, se houvesse algum instrumento no próprio contrato de trabalho que ele pudesse, olha, você, se porventura tiver alguma demanda, a gente vai ter que liberar seu prontuário. Não, aqui eu estou só fazendo uma conjectura, né? Essa questão do prontuário. E é muito importante que as empresas entendam de que a importância do prontuário médico vinculado ao PCMSO. Porque, às vezes, essas empresas espalhadas no Brasil, a gente tem dificuldade, às vezes eu, particularmente, tenho essa dificuldade. E a questão da LGPD, né? Quem são as pessoas que vão poder acessar esse prontuário junto conosco? Porque, às vezes, com essa questão de sistema, no próprio social, a gente está tendo uma crise. Vai botar, não vai botar, bota CID, não bota CID, pode liberar, não pode liberar essa informação. Então, isso é uma questão que ainda está na cabeça. Em relação ao relatório analítico, eu acho que vai ser um trabalhão para nós, médicos do trabalho, né? Entender que o médico responsável continua sendo o médico do trabalho. E a outra questão é assim, que nós vamos ter que agora fazer os registros, né? Que muitas vezes já estava elencado lá e que a gente não tem. Eu acho que Sérgio até pode contribuir, porque Sérgio também trabalha no município, mas as empresas não têm o hábito de encaminhar para a saúde do trabalhador os registros, a cópia da CAT, e muito menos fazer registro no SINAM dos agravos que tem notificação compulsória. Então, assim, eu não tenho visto isso como uma recorrência, e acho que agora está muito claro a exigência. E essa questão epidemiológica, eu acho que vai demandar aí alguns fóruns que talvez a gente precise de você para ajudar a gente a conduzir e discutir, porque é uma realidade, é uma necessidade, e a gente vai ter que fazer, né? Porque se a gente não fizer, a gente pode ser punido por isso, né? Isso está tanto no Conselho Federal, quanto está no Ministério do Trabalho, quanto está no Código Civil e no Código Penal, né? Então, eu acho que é uma questão. Essas são as minhas colocações, eu queria ver se você podia transcorrer. Tenho muitas dúvidas, eu sempre tenho muitas dúvidas. Pois não, todos nós temos. Isso aí não é privilégio seu, sabe, Cristina? Você sabe disso, a gente conversa muito, você sabe disso. Eu vou tentar lembrar algumas coisas que você pontuou aqui. Vou começar pela última.
que a minha memória me ajuda a lembrar desse tema. Nós discutimos, quando estávamos discutindo o NR7, nós falamos sobre a possibilidade de obrigar a comunicação ao SINAM. Só que não é competência nossa do Ministério do Trabalho e Previdência exigir que esse documento seja preenchido. Isso tem a ver com o Ministério da Saúde. Então, nós não colocamos ali a obrigatoriedade de informação ao SINAM, no caso de uma dessas doenças. E também, por que nós não colocamos? Porque já é obrigatório. Já existe essa exigência legal. Então, a gente não precisava repetir aqui. Se os médicos fazem ou não, aí é uma outra discussão, né? Mas, assim, já existe essa obrigação de você informar algumas doenças no sistema. E a maioria não faz essa informação. Mas não é uma questão trabalhista, por isso que a gente não abordou ali. Tá? Você falou a respeito de relatório anual, de relatório analítico, eu devia até ter anotado aqui algumas coisas, mas você falou de um ponto que é importante e é bem polêmico, que é o seguinte: eu não tenho PCMSO por ano. Na verdade, eu nunca tive. Isso nunca existiu. E eu até falava o seguinte: se você tem um negócio que chama PCMSO, e aí depois você tem relatório anual, é porque o relatório, o programa é o mesmo, o relatório é que é feito todo ano. Porque senão seria programa e relatório final daquele período. Então, nunca foi assim. E não há na NR7, nunca houve na NR7 qualquer texto dizendo que ele tem que ser feito anualmente. Agora, aí vem o outro lado. Muitos colegas nossos, auditores fiscais médicos, né, inclusive, eu conversei muito com um colega em particular, que ele conhece, que é daqui do Rio, auditor fiscal também, colega, já aposentado, mas, e ele defendia que tinha que ter, né? Eu lembro disso, porque chegou para mim, uma época, uma análise de um auto, onde uma empresa foi autuada porque não tinha, assim, o relatório anual do ano de 2010, de 2009, 10 e 11. A empresa não prestou de 2010. A empresa foi autuada. Foi autuada irregularmente, ilegalmente, porque não existe essa previsão de que você tenha o programa anual. Ele tem que ser, assim, como você disse, alterado à medida que necessário. Qualquer novidade que você tenha, seja do ambiente de trabalho, dos trabalhadores, você tem que alterar, ou de norma, mudou alguma coisa da norma, você tem que ajustar o seu programa. Mas ele não precisa ser anual. É o relatório que precisa. Esse é um ponto importante, né? Com relação ao ASO, o que foi trazido na norma agora, Cristina, é o seguinte: vamos dizer assim, o padrão qual que é? É você assinar o ASO ali, o recibo do ASO, né? A maioria vai continuar assim. Agora, aquelas empresas que têm sistemas informatizados, que permitem algum modo de comprovação de que o trabalhador recebeu, isso pode ser feito. Como eu disse, né, hoje nós assinamos contratos pela internet. Você entra lá numa empresa e assina o contrato. Então, algo nesse tipo pode ser feito. Então, foi essa a abertura. Agora, você citou no ASO uma coisa que é fundamental, que é uma briga minha há muito tempo também. E aí eu vou usar a minha especialidade. Eu sou cardiologista. Se alguém vai no meu consultório pedir um atestado para fazer atividade física, eu examino a pessoa, faço lá, colho a anamnese, examino e peço para ele fazer um teste de esforço, teste ergométrico. Quando que eu vou dar o atestado para esse trabalhador que ele pode fazer atividade física? No dia que ele for na consulta ou quando ele me trouxer o resultado do exame, o resultado do teste ergométrico? É óbvio que quando ele me trouxer o resultado. Né? E isso é verdade para toda a área, para toda a medicina. O atestado de saúde ocupacional, eu vou dizer, estar apto, como eu disse, o objetivo do ASO é dizer apto ou inapto. Né? Eu vou dizer que está apto quando eu tiver todos os exames. Isso que é feito com muita frequência, de modo totalmente equivocado, é a pessoa fazer o ASO, né? Examina, faz o ASO, assina, o trabalhador assina, depois você me manda os exames que você fez. Está errado. Está errado não é do ponto de vista de saúde do trabalhador, não. Está errado do ponto de vista médico. Um atestado de saúde, eu só posso concluí-lo quando eu tiver todas as informações que eu preciso. Né? Eu acho que o melhor exemplo é esse que eu dei, do atestado para fazer atividade física. Com muita frequência, eu peço um teste ergométrico. E só depois desse teste ergométrico é que eu assino o ASO e entrego para o paciente. Então, eu acho que esse ponto é importante a gente ficar atento,
né, que são essa questão da assinatura. E aí vem os administrativos, não, mas eu preciso. Não importa o que você precisa, a medicina está à frente, a gente faz do jeito eticamente correto. E é isso que a gente tem que sempre estar defendendo. Né? Não sei, Cristina, se faltou alguma coisa da... Não, eu acho que foi tudo ótimo. O que faltou é, Sérgio, já marcar uma segunda conversa nossa para a gente detalhar algumas coisas, já que Benjamin abriu a Sim. porta, né? Para a gente detalhar alguns assuntos desse, a gente falar sobre critério de aptidão e inaptidão, como é que a gente considera aquele trabalho restrito, como é que a gente pode trabalhar esse relatório analítico, como é que a gente pode montar esse relatório analítico, que isso tem sido assim, uma discussão também. No caso da virada, que a gente até já conversou sobre isso, eu também estou falando alguns pontos que a gente vem conversando. Essa questão, eu tenho um relatório anual, mas eu só virei o meu PCMSO agora, apesar de ter iniciado a validade, como é que eu vou apresentar caso eu seja fiscalizada? E uma outra questão muito importante para mim, eu acho que para os colegas também, é essa questão da entrega de documentos na fiscalização a auditores fiscais que não são médicos. Não só em relação à ASO e tal, porque isso na auditoria ali, né, é uma questão assim, meio constrangedora até, mas também na entrega de laudos de pessoas com deficiência, que a gente acaba tendo que mandar, e às vezes o médico não está nem presente, e a gente tem que mandar um laudo desse para ser avaliado por uma pessoa que não é médico, né? Então, assim, eu acho que isso são assuntos que a gente pode estar trazendo para deixar a gente, médicos, no trabalho mais confortáveis em relação a essa questão, sabe, Carlos? Eu sempre costumo dizer para os meus colegas assim, que a gente deve procurar os órgãos fiscalizadores, não no momento que a gente está sendo fiscalizado para punição, mas de forma pedagógica, de maneira que a gente consiga entender o que está sendo dito, até para a gente não ser punido, né? Porque existe essa boa vontade. De agradecer. Mas deixa eu até aproveitar o gancho de uma coisa que você falou, que eu acho que é fundamental, e aí eu chamo a SOMERG para participar dessa discussão e da solução para esse problema. Né? A gente sabe que a medicina, né, vem sendo atacada em diversas frentes. Né? E dentro do Ministério não é diferente. Né? Vários colegas querem usurpar, né, fazer coisas que são atividades exclusivas do médico. Um colega que é da área de legislação, e os hospitais, inclusive, os hospitais, as clínicas, o Serviço de Saúde do Estado do Rio, estão num processo de fiscalização, várias vão ser fiscalizadas, ou já foram fiscalizadas, está tendo um projeto específico para isso, e quem está indo fiscalizar não é médico. Né? Um colega, que é meu amigo, né, me ligou perguntando sobre isso, que a orientação que ele recebeu foi o seguinte, para ele chegar no hospital e pedir a informação, apresentar uma planilha, onde fosse apresentado para todos os trabalhadores que fizessem a vacinação, fosse apresentado numa planilha os valores encontrados de HBsAg. Por que valores? Para ver se houve ou não a imunização. Mas veja bem, esse colega, né, por acaso, é advogado. Então, ele vai receber um valor do resultado de um exame para ele concluir se houve imunização ou não. Né? Isso é um ato médico. Cabe ao médico receber um exame e dar o prosseguimento a isso. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso, que estão invadindo a área médica numa série de situações. E na fiscalização, infelizmente, não é diferente. E a gente tem, eu converso muito com o pessoal da ANANT, né? A ANANT provoca isso lá em Brasília, eu falo sempre com a Rose sobre isso, no sentido da gente, peraí, né? A atividade médica ela tem que ser fiscalizada por médico e não por outro profissional. Né? E o médico, como a Daiane perguntou no início, né? Se chegar lá alguém que deixa eu ver aqui a audiometria desse empregado para ver se essa perda auditiva... O que um engenheiro entende de uma audiometria? E qual é a competência que ele tem para falar se aquela audiometria está certa, está errada, representa perda auditiva ou não? Então, eu acho que as sociedades médicas, de modo geral, tem que pressionar nesse sentido, para a gente não perder essa coisa, essa briga, né, que fazem contra o ato médico em si. E isso é uma atividade... É uma briga que acho que a gente tem que estar sempre atento a isso. Obrigado, doutor Carlos. Eu queria finalizar, Benjamin, desculpa,
Nós agradecendo a precisamos Carlos. encerrar, doutora. Por favor, seja breve. Obrigado. Eu queria agradecer, Carlos, a você, sempre essa disposição e prontidão, e de dizer que de médico e loucos todos temos um pouco, só que todo mundo quer ser médico, né? Não quer ser engenheiro ou advogado, né? Muito obrigada, desculpa, doutor Benjamin. Doutor Benjamin. Obrigado, então, ao doutor Carlos Eduardo. Solicito apenas que nos dê autorização para publicar essa palestra no nosso YouTube. Sim. Já autorizei, inclusive, eu mandei isso também por mensagem. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e estou à disposição sempre que houver necessidade de alguma conversa. Ok, muito obrigado e eu convido a todos para a nossa próxima reunião no mês que vem, todos serão avisados. E o tema Medicina do Trabalho, vimos agora, claro, e já tínhamos esse conceito, da importância dela na medicina como um todo, né? Então, precisamos debater mais esses assuntos e a SOMERGE se coloca à disposição para voltar a ventilar esses assuntos em posteriores palestras. Muito obrigado, um bom dia a todos. E, em seguida, os componentes do Conselho Deliberativo, é só entrar no link que já foi encaminhado, que em seguida vamos abrir. Muito obrigado a todos e um bom dia.